Amém, irmãos? Eu saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Mais uma vez aqui estamos diante da presença de Deus para gravar mais esse culto de ensino. Nós vemos, por causa dessa epidemia do coronavírus, nós estamos fazendo o nosso culto gravado, online, para que todos participem dos trabalhos do Senhor. Nós sabemos que os dias em que nós estamos vivendo são dias trabalhosos, mas nós sabemos que o Senhor, nosso Deus, Ele está conosco todos os momentos da nossa vida. Então, nós não podemos se desesperar. Tendo paciência no Senhor, tudo brevemente vai ter um fim desse mal. E nós, unidos na presença de Deus, vamos estar todos juntos, glorificando o nome do Senhor, na presença de Deus. Mas enquanto está essa epidemia do mal aí, nós vamos meditando na palavra de Deus, meditando e guardando os versículos da palavra do Senhor no nosso coração. E nesse dia de hoje, nesse culto de ensino, vou deixar uma passagem muito conhecida nas nossas vidas, para que nós possamos assim, cada dia, cada momento da nossa vida, confiar no Senhor e guardar os seus mandamentos para que nós possamos viver nele. Nós sabemos que o Senhor Jesus, Ele nos salvou, nos libertou de todo mal, nos deu uma certeza de que nós seria templo do Espírito Santo. É um grande privilégio para nós ser templo, ser a morada do Deus vivo, aonde o Senhor Ele pode estar repousando sobre a nossa vida. Por isso que cada dia, cada momento, nós tenhamos que colocar a nossa vida no altar do Senhor. Porque brevemente Ele vai vir buscar a igreja. A igreja são nós. A igreja não é essas quatro paredes. Mas a igreja são nós, templo de Deus, aonde o Senhor habita. E nós sabemos que a palavra de Deus, aqui no capítulo 3 de 1 Coríntios, ele deixa um relato muito importante para a nossa vida, para que nós tenhamos o cuidado de viver cada dia, cada momento, na presença de Deus. E nós meditamos nessa palavra, nós tiramos uma conclusão da nossa vida. De que modo, de que maneira nós estamos servindo a Deus? De que modo nós estamos cuidando, de que maneira nós cuidamos da casa de Deus, que somos nós. Então nós vemos aqui quando o apóstolo Paulo, no capítulo 3 e no versículo de número 15, ele diz: se a obra de alguém se queimar, sofrerá determinado, mas o tal será salvo, todavia, pelo fogo. Paulo aqui ele está mostrando para nós, irmãos, que ainda que toda obra seja queimada, o tal será salvo. Mas que salvação? Uma salvação sem o galardão, sem ali mostrar a presença de Deus, sem a obra, sem a honra, que nós, como servos de Deus, nós temos que ser honrados diante do Senhor pelos nossos feitos, por aquilo que nós façamos. E muitas das vezes se mostramos negligentes e fazemos a obra do Senhor relaxadamente. Nós vemos que a palavra de Deus diz que a obra não só pode ser feita de palha, mas ele diz de ouro, de prata, mas ele diz também de feno, de palha e feno. Nós sabemos que a palha se queima, se consome no fogo. O ouro, ainda que passar no crisol do Senhor, ele derrete, mas ele se torna aí outra vez ouro, a mesma coisa. Ele só faz a purificação. E assim somos nós.
A prata, também se ela passar ali pelo fogo, pelo crisol, ela vai derreter, mas vai se tornar a prata, porque ela vai se conservar. Mas a palha não. E a nossa obra diante do Senhor tem que ser uma obra perfeita. Quando ele diz aqui que, ainda que a obra de tal se queimar, o tal será salvo, todavia pelo fogo. Mas Paulo, ele deixa aqui um relato, ele diz que essa salvação é pelo trisco. É como se a pessoa tivesse dentro de uma casa e aquela casa se queimasse, está ali queimando, e quando ele pudesse escapar, só escapar somente com a sua vida. Não tenha nada. Mas nós sabemos que nós tenhamos que ter o nosso galardão. O galardão é ver através das obras. E nós vemos que se a obra se queima, que galardão nós vamos ter diante do Senhor Jesus Cristo? Nós vemos aqui que ele mostra uma grande realidade para a sua palavra. Aqueles que não têm obra vai sofrer um grande sofrimento de vergonha diante do Senhor, quando o Senhor vir buscar a sua igreja, porque ele está de mãos atadas, vazias. Mas ele diz aqui na palavra do Senhor, primeiro, ele diz, o sentimento de vergonha na vinda do Senhor Jesus. Na vinda de Cristo vai ser uma grande vergonha, de sofrimento para aqueles que suas obras foi queimada. E ele foi salvo somente pelo Cristo. Nós vemos essa passagem lá em 2 Timóteo, no capítulo 2, e o versículo de número 15. 2 Timóteo 2 e o versículo 15, nós vamos aqui examinar a palavra do Senhor, para que nós vemos com o que Deus mostra para nós. Ele diz assim, procura apresentar-te aprovado como obreiro de que não tem que se vergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Aquele que maneja bem a palavra da verdade, toda a obra dele é perfeita diante do Senhor. Os nossos dias, nosso momento diante de Deus, nós sabemos que até parece que vai tudo bem na nossa vida. Mas lembra-se que nós temos diante do Senhor, tem o nosso galardão para apresentar ao Senhor. Por que que Paulo, ele mostra aqui para Timóteo, nesse versículo aqui, mostrando, procura apresentar-te aprovado, perante Deus aprovado como obreiro que maneja bem a palavra, Ele não tem que se vergonhar de nada, mas que maneja bem a palavra do Senhor. É aquele que não tem língua dobre, é aquele que fala a verdade, fala e garante, vive neste mundo, mas ligado somente no Senhor, nosso Deus. É o que nós pode cada dia na nossa vida. Para isso, igreja, Deus nos chamou. Deus nos chamou uma salvação tão maravilhosa, uma modificação de vida na nossa mente, no nosso coração, para que nós possamos assim viver uma vida digna diante do Senhor nosso Deus. É quando nós procuramos ali apresentar diante de Deus, e não temos ali de vergonha em nada, mas manejamos verdadeiramente a palavra do Senhor. Por onde nós passar, por onde nós andar, a palavra do Senhor tem que ser glorificada sobre a nossa boca. O obreiro, o membro, seja ele salvo em Cristo, seja obreiro, seja membro, mas ele tem que, cada dia, mostrar-se diante de Deus, para que o nome de Jesus seja glorificado. Ele mostra aqui também no top 2, que fala assim, a perca do trabalho que fez para Deus na sua vida. Ele vai perder todo o seu trabalho que ele fez para Deus. Se esforçou
o tempo todo e não vigiou nada. E tudo o que foi feito foi perca. Se nós meditar aqui nessa mesma passagem que nós estamos lendo aqui no capítulo 3, o versículo de número do 12 ao 15, nós vemos o que o Senhor ele mostra para nós. A realidade da nossa vida, igreja. A realidade é muito grande na nossa vida quando nós entramos nessa incumbência de estar com o Senhor. Por isso que Ele mostra na sua palavra, muitas vezes, e nós não percebemos quanto o Senhor tem corrigido o seu povo através da sua palavra, para que nós não se perca. Amados, esse versículo de número 15 é a mesma coisa de você morar, de estar num lugar habitado, aonde todos têm seus bens e você não tem nada. É coisas horrendas. Às vezes a chuva que cai na horta vai cair na sua também e você não vê prosperar nada sobre a sua vida. Ah, mas eu sou salvo. Mas precisa nós fazer algo para o Senhor. A salvação, cada algo que a gente faz para o Senhor faz parte da nossa salvação. É nosso trabalho, a nossa dedicação diante de Deus. É uma vida honesta diante do Senhor Jesus. Tudo que nós façamos vai cooperar para a salvação da nossa alma. É na obediência, é nos trabalhos, quando fala nos trabalhos, de tudo, no sofrimento também, nós estamos cooperando para a obra de Deus. Aí, vai negligentemente, perde todo o seu trabalho que fez para o Senhor. Ah, mas eu sou salvo, mas é a mesma coisa de você morar numa grande cidade e morar naquela periferia que não tem nada que seja tudo. Não estou dizendo que o céu é assim. Mas é o galardão da nossa vida aqui diante de Deus. No top 3 ele diz: perca da glória e honra diante de Deus. É uma perca muito grande, né? A honra diante do Senhor Jesus. Não adianta nós viver neste mundo aqui e não se preocupar de nós ser honrados diante de Deus. Às vezes, dentro da igreja, muitas vezes a pessoa fala: ninguém não me vê. Ei, mas quem depende para alguém te ver é você. É nós. Cada um de nós tem que fazer por onde ser visto diante de Deus e diante do homem aqui na terra. Ah, mas o pastor não me vê, não. Quem tem que ver é Deus. Mas o que você está fazendo para Deus te ver? Cadê a honra que você está dando a Deus? Como que é que nós honramos ao Senhor? É na nossa vida. É a nossa vida espiritual diante do Senhor. O nosso modo de viver, o nosso modo de agir. É que nós vamos fazer a vontade de Deus. Não é de qualquer maneira, não. Lembra que Deus, Ele sabe, Ele conhece o nosso deitar e o nosso levantar. E de longe Ele sonda o nosso pensamento. Ele conhece todo o nosso espaço. Ele conhece, Ele sabe de tudo. E muitas vezes nós queremos que seja honrado, se não dá honra ao nosso Deus. Aí vai sentir, né? Nós vemos lá em Romanos, no capítulo 2, e o versículo de número 7. Romanos 2 e o versículo 7. Nós vemos que quando o Senhor, Ele fala esta palavra, através do apóstolo Paulo, que ele diz aqui no versículo 7, a saber, a vida eterna aos que com perseverança a fazer fazer bem o bem. Quando nós faz o bem, nós temos o nosso galardão diante de Deus. É o que Paulo nos mostra aqui, mostrando essa passagem ali aos Romanos, e ele nos ensina, cada palavra de Deus é um ensinamento para a nossa vida espiritual.
essa vida eterna, né? É quando o Senhor nos recolher neste mundo, para nós viver com o Senhor Jesus. Mas nós não podemos chegar lá de mãos vazias. Nós não podemos chegar lá sem honra. Nós não podemos chegar lá de qualquer maneira, não. Tem um hino que diz assim: não é de qualquer maneira, com a mão na gibeira, que Deus vai te atender. Não. Vai lá, sou crente, mas não faz nada para ser honrado diante de Deus. Não precisa. Ah, sim. A palavra de Deus diz que nós, como servo de Deus, nós somos aqui verdadeiramente um crente salvo no Senhor, mediante a nossa obra diante do Senhor Jesus. Não fica esperando somente por esse versículo que diz: ah, mas o tal vai se salvar ainda pelo fogo, ele vai se salvar. Mas se salvar de mão vazia. Procura cada dia fazer a vontade de Deus. Nós vemos aqui também no tópico de número 4, que diz a perda de oportunidade, né, de servir e autoridade no céu. Se eu não fiz muitas coisas aqui, se o que eu fiz aqui ficou só por aqui nesse mundo, e quando eu chegar diante de Deus? Mas eu não pequei, eu fiz o que... Olha, irmãos, nós vemos que tudo coopera para o bem-estar, aleluia, do Senhor, para o bem-estar da vida de Deus. E nós sabemos que cada momento da nossa vida, nós precisamos, diante do Senhor, pela sua bondade, pela sua misericórdia, nós fazemos assim a vontade de Deus. Top 5, ele diz: posição inferior no céu. Mas será que nós lá no céu nós temos uma posição diferente? Não, aqui o escritor aqui diz que posição inferior lá no céu. Nós temos relato da palavra de Deus que se encontra lá em Mateus, no capítulo de número 5 e o versículo 19. Você medita que você vai ver que lá você vai ver que tem uma posição inferior, porque não fez a vontade de Deus conforme, para que a tua obra não se queime, para que a tua obra permaneça, para que você possa receber o galardão no céu. Tópico de número 6, a injustiça cometida contra o próximo. Tudo isso faz que nós perdemos o nosso galardão diante de Deus. A injustiça. Às vezes, fazemos injustiça e não percebemos que estamos sendo injustos. Fazemos injustiça e não observamos. Mas Deus, Ele observa tudo na nossa vida. Lembra que Ele nos conhece por dentro? Às vezes nós olhamos para o outro, só contempla o que está na face. Mas o Senhor, Ele contempla o nosso coração. O Senhor contempla a nossa mente. O Senhor nos contempla do jeito que nós estamos. O Senhor, Ele contempla. Ele vê por dentro, Ele não vê como o homem vê por fora. Ele vê por dentro. Por isso, amados, nós vemos que o cuidado nesta vida em que nós vivemos aqui neste mundo, nós temos que ter muito cuidado diante de Deus, para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado, e quando o Senhor raiar nas nuvens, nós subimos com Ele. É coisa gloriosa, e brevemente isso vai acontecer. O 7º, ele diz assim: a retribuição. Essa retribuição é Deus que vai passar para nós, né? A retribuição Deus vai colocar no nosso coração. Nós vemos lá no capítulo de número 3, Eclesiastes 3, o versículo 24 e o 25. Medite na palavra de Deus. O que Paulo
ele nos ensina, porque ele aprendeu do Senhor. Ele observou a palavra de Deus para nos ensinar. É o que nós também, cada dia, cada momento, temos que fazer diante do Senhor. O versículo de número 16, ele diz: não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Casa santa. Faz-me lembrar daquela passagem lá de Crônicas, aonde Salomão preparou a casa do Senhor, fez tudo. E ali ele apareceu a Salomão, mostrando uma grande realidade ali diante de Salomão, mostrando para Salomão. Segundo as Crônicas, no capítulo 7, ele mostra. Ele disse, quando chega no capítulo 15, ele disse: agora estão abertos os meus olhos e atento o meu ouvido à oração deste lugar. Versículo 16, ele diz: porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, nela estará fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Mas ele diz aqui no versículo de número... No versículo 21, ele diz assim: e desta casa que fora tão exaltada, qualquer que passar por ela, espantarão e dirá: por que fez o Senhor assim com esta terra e com esta casa? Mas aí no versículo número 22 diz: e dirão: porquanto deixaram o Senhor, Deus dos seus pais, que tiraram da terra do Egito, e se deram a outros deuses, e se prostraram a eles, e serviram, por isso, ele trouxe sobre todo este mal. É o que o Senhor diz. Nós sabemos que essa passagem aqui de Crônicas fala do templo de Salomão. Mas nos dias de hoje, lembra que nós somos templo de Deus. Nós sabemos que quando o Espírito Santo, ele mora dentro de nós, é porque nós somos privilegiados de ser templo da morada, ser uma morada do Espírito Santo. É o que nós devemos cada dia cuidar desta casa que sou eu, é você, esta casa somos nós, aonde habita o Espírito Santo de Deus. Por isso, igreja, nós estamos passando os dias difíceis da nossa vida, mas não deixa que esta casa venha desmoronar, não deixe que nada deste mundo atrapalhe, essa casa venha ficar fechada. Nós vemos lá em Crônica que o Senhor, ele fez tudo e disse: olha, quando aquela casa ficou vazia, bem, olha, lembra do que você é hoje diante de Deus. Que privilégio tão grande de nós ser templo de Deus, de nós ser morada do Espírito Santo. Mas a palavra de Deus diz que o Espírito Santo, ele tem ciúme de nós. O Espírito de Deus, ele tem ciúme, fazendo de tudo para que essa casa não fique desabitada, mas que essa casa sempre será habitada, porque o Espírito Santo, o nosso Deus, ele faz morada em nossas vidas. E para Deus fazer morada nas nossas vidas, nós temos que cada dia vivemos diante do Senhor, fazendo a vontade dele dia e noite, sem olhar para a dificuldade da vida, não perdendo o nosso ânimo, não perdendo a nossa força, mas vivendo diante do Senhor, porque Ele é santo, Ele é poderoso, Ele é Deus. E no versículo 17, ele dá um respaldo muito grande para nós, é preocupação para a nossa vida, como que nós estamos diante do Senhor. De que maneira que nós estamos diante de Deus. Quando ele diz, no versículo 17, se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Imagina, pensa,
que estão fazendo com o templo de Deus. O templo de Deus, ele é santo, é santificado, é escolhido. É um privilégio muito grande para nós. O mundo não tem esse gozo que nós temos. É para nós, igreja. Amados, cada dia, cada momento, diante do Senhor Jesus, façamos isso e nós vemos que somos mais do que vencedor. Nós sabemos que cada dia que passa, a nossa vida, ela se aproxima mais do Senhor. Cada momento, cada segundo, nós se aproxima mais do Senhor. Mas fica firme. Não desfaleça a tua força. Tenha ânimo. Está difícil. Eu não posso, mas Ele pode. Eu sou fraco, mas Ele é forte. É coisa gloriosa. É meditar na palavra de Deus e guardá-la no nosso coração. Lembra do que o Senhor, Ele tem feito por nós. Né? Lembra quem nós éramos e hoje quem nós somos. Mas nós vemos lá em Mateus, se não me falha a memória, no capítulo 12, nós vamos dar uma olhada. Mateus, o capítulo 12, o versículo de número... O capítulo 42, nós vemos assim que a palavra diz: e quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugar redio, buscando o repouso e não encontra. Então diz: voltarei para a minha casa, de onde saí, e voltando acha desocupada, varrida e adornada. Mas a palavra de Deus diz que ele volta, traz mais 7 com ele. É com essa mesma casa que é hoje, que nós somos habitação de Deus, somos templo de Deus. Se nós deixarmos essa casa desabitada, aquele que foi expulso dessa casa, aquele que fazia coisas horrendas nessa casa, ele está aí pelo mundo procurando. A palavra de Deus diz que o inimigo da nossa alma, ele vive rodeando, bramando, como um leão procurando a quem tragar. Mas ele diz que o Espírito de Deus habita ao redor daquele que o teme. É o que nós devemos cada dia estar diante do Senhor, cuidado pelo Espírito Santo de Deus, porque ele faz morada na nossa vida. Por isso, igreja, nós temos cada momento da nossa vida de fazer a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus é a coisa muito boa que nós encontramos nessa vida. Foi quando nós se entregamos ao Senhor. Mas entregar a Ele de corpo, alma e espírito não é entregar parcialmente, não. Não é estar hoje bom, amanhã está ruim. Não. Nós não pode, nós temos que estar cada dia afiado diante do Senhor, para que o nome de Jesus seja glorificado. Lembra que nós somos uma ferramenta, nós somos instrumento na mão de Deus. E esse instrumento tem que estar todo dia afinado, para que ele possa tocar, para que ele possa usar. Lembra, irmãos, que nesse dia que nós vemos aqui, hoje, dia 10, nós estamos aqui falando desta palavra de Deus, gravando este culto para que vocês possam meditar neles também. Mas cremos no Senhor que brevemente nós estamos unidos, nós vamos estar unidos aqui diante da presença de Deus, todos nós aqui na igreja, louvando e glorificando o nome do Senhor Jesus Cristo. Porque nosso Deus, Ele está no céu, Ele cuida de nós, né? Ele tem cuidado de nós. Persevera, seja firme e constante na presença de Deus. Que Deus
com o seu poder, com a sua graça, com a bondade e com a sua misericórdia, venha assim abençoar a cada um dos irmãos, que esta palavra venha entrar no nosso coração. E lembrando de uma coisa, nós não podemos chegar lá no céu de mão vazia, né? Temos que entrar e nós temos ter o nosso galardão diante do Senhor nosso Deus. Que Deus assim nos abençoe a todos os irmãos, né? Domingo vai ser a nossa ceia, né? Vai ser uma ceia diferente, mas nós vamos com alegria ceiar diante do Senhor Jesus, né? Com alegria, né? Meditar na palavra do Senhor e ceiar perante ao Senhor. Pois o Senhor ele diz que nós façamos isso até que Ele venha. Ele não veio, nós vamos fazer isso, lembrando-se da morte do Senhor até que Ele venha. E isso nós vamos fazer domingo, né? Próximo domingo, nós estamos aqui para fazer esse trabalho. Os irmãos sabem como deve fazer. Vem, participe e volte para o seu lar. A partir das 10 horas da manhã, nós vamos estar fazendo esse trabalho perante ao Senhor. Amém? Que Deus abençoe. Neste momento, eu convido vocês para nós fazer assim uma oração ao nosso Deus Pai, Deus Filho e ao Espírito Santo. Oremos. Bondoso e eterno Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, que neste momento, meu Pai, o Senhor venha assim com o Teu poder, com a Tua graça, pois nós estamos Te agradecendo por esta palavra, Senhor, neste momento que nós mencionamos esta palavra. Deus, é pelo Teu poder e Tua graça, eu peço a Ti que cuida do Teu povo, cuida da Tua igreja, livra, Senhor, livra de toda epidemia do mal, repreenda todo laço, repreenda toda pestilência, Senhor, ó Pai, que está vindo sobre este mundo. Mas o Senhor é Deus, o Senhor tem cuidado dos seus, e eu peço a Ti, meu Pai, que venha assim com o Teu poder e com a Tua graça sobre a vida de cada um dos Teus filhos, para que Teu nome seja glorificado. Por isso, Pai, nós Te agradecemos em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus os abençoe a todos em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces de consolação do Espírito Santo sejam com todos presentes, não só hoje, para sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém.